Eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje essa questão das relações. A nossa vida, ela consiste, em geral, é assim para a grande maioria, de uma vida carregada de problemas e dificuldades. E nós não temos uma ciência de como lidar com esses problemas, com essas adversidades, com essas complicações, com essas dificuldades na vida. Sobretudo, no contato principal na vida, que é o contato das relações. Então acompanhe comigo aqui essa fala. Vamos juntos ver isso. A nossa vida, ela consiste de relações. Nós estamos em relações. Relações com pessoas, com lugares, com objetos, com situações, com eventos, com acontecimentos. Nós temos a nossa relação direta com nós mesmos, ou seja, com aquilo que se passa dentro de cada um de nós, como pensamentos, emoções, o modo de perceber, de sentir. Assim, nós estamos constantemente em um movimento de relação, mas não sabemos como lidar diretamente com isso para uma ação realmente livre. Então, é comum não termos ciência de como agir com inteligência, com sabedoria. Então, para aquela pergunta, como agir com sabedoria? Notem, nós precisamos de uma resposta de o que é a ação. Qual é o significado da ação? Como a ação acontece? Como a ação se processa? E se de fato é possível termos uma ação livre, onde tenhamos dentro desta ação a presença de um movimento de inteligência. E, naturalmente, sem produzir conflito, desordem, problemas e sofrimentos em nossas vidas. Então é isso que vamos trabalhar com você aqui agora, nesse momento. O primeiro ponto aqui é compreendermos que nós agimos invariavelmente, sempre é assim, a partir do pensamento presente em cada um de nós. É o pensamento que norteia nossas ações. Se você tem sede, um pensamento sobre água aparece. Observe como nós psicologicamente funcionamos. Para um dado problema que surge, uma resposta, algo que vem do conhecimento prévio em nós, aparece. Quando você está com fome, um pensamento como conseguir comida aparece. Observe que o interessante aqui é que estamos diante de algo urgente e nós não protelamos isso. Então é assim que nós funcionamos. Nossas ações, elas nascem de uma alternativa que o pensamento produz.
Então, o pensamento nos dá uma resposta. E o pensamento em nós é esse conhecimento prévio sobre isso ou sobre aquilo que estamos precisando no momento. Portanto, nesses encontros aqui, nós estamos com você investigando o despertar da sabedoria, o despertar desta nova consciência. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou realização de Deus. Uma completa visão da vida inteiramente livre de desordem, confusão, problemas e sofrimento. O que representa uma vida sábia, uma vida esclarecida, uma vida onde temos presente a verdade da inteligência. O florescer do seu ser é o contato com a vida sem sofrimento, sem conflito. É bem interessante esse adendo aqui a respeito daquilo que é a verdadeira realização de Deus. Nesse contato com a vida, não existe você e a vida. Temos a presença da vida. É aqui que nós temos que nos situar no que diz respeito a essa questão das ações. Nossas relações, elas têm por princípio ações acontecendo. Ou não há relação. Mas a vida é sempre relação. E, portanto, ação. A ação é algo que está em toda parte. Repare, a fala é uma ação. O escutar é uma ação. Meu diálogo com você é uma ação. Um pensamento presente dentro de você é uma ação. Então, como é que nós funcionamos em nossas relações? Com ações. E essas ações, elas são impulsionadas em nós por um movimento interno. E é isso que nós precisamos compreender. Porque esse movimento interno está determinando a qualidade das nossas ações e, portanto, das nossas relações. Assim, o significado dessas relações, elas dependem diretamente desse modelo de relação que nasce dessas ações. Uma vez que essas ações nascem desses impulsos internos em nós, que são os pensamentos, sem uma compreensão desses pensamentos, de como isso se processa, nossas ações serão ações conflituosas. Reparem que coisa importante nós temos aqui para investigar. O seu contato de ação profissional, no exercício da profissão, onde simplesmente nós estamos diante de uma função profissional, é algo muito simples. Isso não produz conflito, não produz sofrimento. A execução de uma ação profissional, técnica, dar aula, ou escrever um livro, ou mexer com computação, ou cuidar de paciente, porque você é um médico, ou atender alguém em seu escritório, porque você é um advogado.
Aqui estamos lidando com uma função profissional, técnica. Então, há uma qualidade de ação muito básica, muito simples. Mas repare como nós, como seres humanos, somos criaturas complexas. Psicologicamente, nós colocamos um elemento presente dentro desta ação. Então, ela agora não é só uma função profissional, algo técnico, não é uma ação simples, não é uma ação puramente técnica. Nós colocamos o elemento do poder. É quando transformamos esta ação de função numa ação de uma identidade presente, que é o ego. Quando assumimos o poder, quando fazemos uso de uma atividade profissional para essa autoprojeção do ego, para esta autoprojeção do eu. Então, nós substituímos esta simples função profissional pelo poder. Reparem, é aqui que começa toda a confusão em nossas vidas. Nós poderíamos agir ou ter uma ação muito simples em nossas relações uns com os outros, se apenas estivéssemos dentro de um formato simples e direto de ação de função. A função de pai, a função de mãe, a função de filho, a função de empregado, a função de empregador, de advogado, de médico. Isso requer uma qualidade de ação muito básica, muito simples. No entanto, nós colocamos um elemento diferente nisso, que é o elemento eu, o ego, esse sentido de pessoa, de alguém no controle, de alguém no poder. Nós precisamos descobrir a vida na ação, dentro desta relação, sem esse elemento presente, que é o ego, que é o eu. Então é isso que estamos propondo aqui para você dentro desse canal. Descobrir o que é a vida na relação onde a ação está presente, mas sem o movimento do ego. Onde apenas a ação simples de uma determinada função está presente. Nós desconhecemos isso, porque nós fomos educados, treinados, condicionados para esse sentimento eu, para esse pensamento, sentimento, sensação eu. Isso nos coloca dentro de uma condição interna de especialismo. Então você se sente especial nesse ser alguém, nesse se sentir alguém. Assim, nossas ações são ações egocêntricas, porque se assentam na base do poder, na base do controle, na base de uma reação que tem por princípio não mais uma mera função técnica ou profissional ou direta dentro de uma relação natural. A nossa ação está dentro de uma relação não natural, porque ela nasce de um fundo psicológico, de poder, de desejo, de medo, de especialismo, de sensação, sentimento de ser especial e de merecer apreciação
Observe que todo esse padrão de ação nasce desta visão egocêntrica, desse modelo egocêntrico de ser alguém que nós recebemos deste mundo, desta sociedade, desta cultura. Então, nós temos um padrão de condicionamento mental, de condicionamento psicológico, de comportamento. Essas são as nossas ações egocêntricas. Então, nossas ações, nesse padrão, são atividades do eu. O eu, o ego, em atividade. Essa atividade egocêntrica são as nossas ações. E se isso está presente, nós temos presente os problemas, as diferenças, as divergências, as disputas, as contendas, os conflitos, a exploração, o medo, a busca por preenchimento em desejos pessoais. E tudo isso produz, dentro das nossas vidas, um modelo de existência onde não existe a presença da verdade. Se não há verdade, não há liberdade. Sem essa liberdade, que a verdade torna possível, não temos o amor. Desconhecemos isso em nossos contatos. Temos um modelo de vida particular, pessoal. Estamos juntos? Aqui estamos com você investigando como agir com sabedoria. Isso requer a presença de um olhar direto para esse interno movimento, que é o movimento do eu. É esse movimento do eu, notem, que nos separa do outro. Quando deixamos um contato simples e direto de relação, de ocupação e função. Podemos estar ocupados e dentro de uma funcionalidade muito prática, na relação com o marido, com os filhos, com a família. Ou podemos ter um modelo de exercício de poder, onde está presente o sentido egóico, o sentido do eu. E isso produz esta separação. E isso produz conflito. Isso produz sofrimento. Nós podemos ter uma vida inteira. Talvez você tenha 30 ou 40 ou 50 anos. E pela frente, mais 20, 30 ou 40 ou 50 anos. Mas uma vida assim, que perfaz um total de 70, 80 ou 90 ou 100 anos, onde está presente esse padrão egocêntrico de ser alguém, é uma vida sem amor, sem a ciência da verdade, sem a ciência de Deus. Então, o que nós precisamos nesta vida? Nós precisamos da verdade sobre quem somos. Aqui se trata de, antes de tudo, em primeiro lugar, compreender aquilo que somos nesse instante, nesse momento. Quando você toma ciência daquilo que é você nesse contexto da relação com ele ou ela, da relação com você mesmo,
ou seja, com aquilo que se passa dentro de você. Quando você toma ciência e percebe e descobre que o que está presente em você é uma reação, algo que vem do passado, vamos compreender isso com muita clareza aqui. A ação real é aquela que acontece aqui nesse instante, mas que não tem por motivo, por motivação, um movimento que vem do passado. Egocêntrico? Para alcançar alguma coisa? Para obter alguma coisa? Para conseguir alguma coisa do outro ou da vida? Esse é o padrão deste ego, deste mim, desse sentimento eu que nós temos. Quando esse motivo está presente, esta motivação surge. Aquilo que está presente é a atividade egocêntrica. Assim, olhar para esse movimento interno desse eu que eu sou, apenas olhar para isso, tomar ciência disso. Evidente que isso requer uma atenção sobre si mesmo. Assim, um assunto que temos tratado aqui com você, sempre nessas falas, é a importância do autoconhecimento. E o que é esta atenção plena? O que é esta plenitude de atenção? Uma atenção tão única e singular que lhe possibilita perceber aquilo que surge aqui nesse instante. Perceber essa condição psicológica de ambição, de inveja, de ciúme, de medo, de busca de alguma coisa do outro. Perceber suas atividades egóicas. Perceber o movimento que há por detrás desta fala, ou ação, ou gesto. Tomar ciência disso. Apenas tomar ciência disso é atenção plena. Então, uma vez que você coloque uma plena atenção sobre esse movimento, você se torna ciente desse mim. E aqui nós temos enfatizado a importância desse olhar sem interferir nisso que está sendo visto. Olhar para si mesmo de uma forma real não é reprovar o que você vê. Também não é concordar ou aceitar o que você vê. Não é julgar ou comparar isso com qualquer uma outra coisa. É simplesmente olhar. Esse olhar direto, esse simples observar é atenção plena. Quando você começa a julgar a si mesmo, a condenar o que vê, a rejeitar o que vê, a querer alterar o que está vendo, mudar o que está vendo, nesse momento você coloca o elemento da volição, do desejo, do querer, e esse é um outro padrão do próprio ego. Então isso é exatamente a desatenção?
Aqui não se trata de reprovar o que está aparecendo, mas de constatar o que está aparecendo. Nesta constatação surge a liberação disso. Essa velha tentativa de corrigir o ego, de melhorar o ego, de alterar ele, isso pode trazer algum resultado, mas será um resultado dentro do próprio projeto. E esse projeto é um projeto do próprio ego, de modificar a si mesmo, de mudar a si próprio, de se reformar. Não é disso que estamos tratando. Estamos lhe mostrando aqui a possibilidade do fim do ego. Quando há esse olhar para o movimento do eu, esse olhar determina o fim para esta velha condição. Então, nos deparamos com algo novo. Experimente apenas se tornar ciente, cônscio de si mesmo, nesse instante, de suas reações. Apenas isso. Um pensamento surge, lhe impulsionando a uma dada ação. Um sentimento surge, uma emoção surge. Um desejo de falar algo com ele ou ela surge. Apenas olhe, tome ciência disso e observe o que acontece. Ao olhar para ele ou ela, você o vê a partir desse fundo que vem do passado. Quando um pensamento surge com uma sugestão de fazer algo ou não fazer algo, é algo que também vem do passado. Trazer atenção para esse momento é apenas se tornar cônscio de si próprio, aqui nesse instante. Então, nesse momento, uma energia nova está presente. É a energia desta atenção. Então, o que é atenção plena? É se tornar ciente do que está aqui e agora. Então, a forma real de termos uma aproximação do fim desta qualidade de ação egocêntrica, que é a ação centrada no eu, no ego, para o surgimento da verdadeira ação real, desse agir com sabedoria, requer esse olhar. Isso porque, nesse momento, não estamos mais lidando com uma reação, com uma ação que vem do passado, como ocorre com esta qualidade de ação do poder, que se assenta no desejo, no medo, na inveja, na ambição, no ciúme, na posse, em uma proposta violenta de comportamento. Como é toda esta ação nascida do ego? É a ação reativa. É a ação que vem do passado. Aqui estamos descobrindo o que é esta qualidade de ação nova. Ela não pode ser premeditada pelo pensamento, induzida pelo pensamento, provocada pelo pensamento. Uma vez que o pensamento vem do passado, reparem a importância desta visão que estamos lhe mostrando aqui. Estamos lhe dizendo que há uma qualidade de ação nova, possível, que não é mera reação, que é a ação que vem do ego, que vem do eu, que vem do passado. Então, essa é a percepção da realidade desse instante. Isso tem tudo a ver
com esse encontro com a meditação. Nós temos dito a você que a verdade da meditação não é aquilo que você faz ao se sentar, fechar os olhos e entoar um mantra num lugar calmo e tranquilo. A verdade da meditação é aquilo que está presente aqui e agora, quando você se torna ciente de suas reações, nesse instante, nesse momento. Isso responde à pergunta de como meditar em qualquer lugar. Então, como meditar em qualquer lugar? Tomando ciência de suas reações nesse instante, percebendo que essas reações são ações que vêm do passado. Uma vez que você se torne ciente dessas reações, elas terminam, elas desaparecem. Então, uma ação nova surge. Esta é a ação livre do ego, livre do eu. Essa é a beleza desse encontro com a meditação real. Aqui no canal nós temos uma playlist aprofundando esse assunto com você, do que é a real meditação, de uma forma prática. Do que é ter uma aproximação da ciência da verdadeira meditação. A meditação é aquilo que está agora aqui. Por isso, para a pergunta como meditar em qualquer lugar, a resposta está nesta ciência da real meditação, de uma forma prática, aqui, nesse instante. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto, depois você dá uma olhadinha. Fora esses encontros aqui, nós temos os nossos encontros online, que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, dentro de um contato com o silêncio, nesta aproximação da graça divina, descobrindo o que é ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Então, são encontros que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, que ocorrem em alguns períodos do ano. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade, desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática.